Bom dia, estamos de regresso para mais uma edição de Opinião Livre, como habitualmente acontece todos os sábados entre as 11 e o meio-dia, com repetição no mesmo dia entre as 18 e as 19 horas, para irmos ao encontro de alguns dos temas que têm feito a semana informativa e a atualidade informativa. Esta semana, com a ausência justificada do João Mário Amaral, em virtude dos seus compromissos profissionais, asseguram, como é habitual, a sua presença Pedro Marques, Manuel Leitão e Mário Jorge Branquinho, comigo, Ricardo Alva, a moderar a conversa nos próximos 45 minutos. Uma semana dominada pelas comemorações do 38º aniversário do 25 de Abril, para irmos aqui ao encontro de alguns dos principais discursos que ocorreram na Assembleia da República, onde se constatou uma esquerda revoltada e uma direita satisfeita relativamente àquilo que foi a intervenção do Presidente da República. Cavaco Silva diz: a esquerda não falou dos reais problemas dos portugueses. Na opinião dos partidos da esquerda do Parlamento, para os representantes da direita e do arco do governo, o discurso foi totalmente realista e até altamente mobilizador. Um discurso de Cavaco Silva em torno de um apelo aos portugueses para mostrarem ao mundo o que Portugal tem, um forte apelo à coesão nacional, numas comemorações que ficaram também marcadas pela ausência da Associação 25 de Abril, que pela primeira vez não participou nas cerimónias, a par de outras personalidades e figuras históricas. Mário Jorge, tem-se dito que Abril está de luto. É mesmo assim? Não, o que se passa é que Portugal, a Europa, sobretudo, estão a atravessar um dos períodos mais difíceis de que há memória. E falando concretamente do caso português, julgo que vivemos um período bastante difícil, fruto da governação dos últimos 25 anos e, portanto, não que os partidos têm responsabilidades e, portanto, neste momento, na comemoração que passou esta semana do 25 de Abril, o importante não é chorar sobre o leite derramado, é analisar, sobretudo, o passado e partir para o futuro. Partir para o futuro, naturalmente, que tem que se partir com uma nova atitude, uma atitude que tem que ser das pessoas, das instituições, dos organismos públicos e do governo também. Porque este é, como digo, um momento muito difícil que exige de todos uma posição coerente e não partidária do ponto de vista estritamente da partidarite política, que muitas vezes, ou quase sempre, tem minado a credibilidade da vida democrática. Portanto, o que é nesta altura importante não é, como diz o Presidente da República, mostrar ao mundo o que é que Portugal tem, mas é, sobretudo, agitar as consciências, dar um abanão. É preciso, como também se tem dito, talvez um novo 25 de Abril, não com armas, mas um 25 de Abril de ideias, de novas atitudes, para que também começamos a pensar de que não podemos eternamente reivindicar direitos, mas, sobretudo, sublinhar os deveres que todos nós temos para ajudar a construir um país melhor, uma Europa melhor. E esse é também o desafio da atitude que nós temos que ter perante as enormes dificuldades, os grandes desafios que todos os dias se deparam num mundo que está virado ao contrário, num país que não é o mesmo que era há uns anos atrás e, portanto, nos tais paradigmas de que tanto se fala, que mudaram
como do dia para a noite e, portanto, precisamos de outra atitude. Essa atitude é, sobretudo, a partir de um abanão que nós precisamos para trabalharmos mais, para sermos mais profissionais, mais empenhados, mais criativos e também para, enfim, obrigarmos o Governo a ser mais coerente nas suas decisões para que não prejudique sempre os mesmos, os mais fracos, e vá, enfim, protegendo os grandes grupos, sempre os mesmos privilegiados, e, portanto, essa é a grande mensagem que esta semana, julgo eu, se sublinhou e que tem que se sublinhar diariamente para ver se damos a volta a isto. Não, então, os valores e os ideais de Abril estão adormecidos ou esquecidos? Eu penso que neste momento, e em relação ao discurso do Presidente da República, este ano fez uma análise da situação atual, mas não o fez-la só parcialmente, não o fez globalmente. Isto, tendo em conta a análise que tinha feito aqui há um ano, em que foi muito mais acutilante em relação ao governo de Sócrates, e estou a falar, e como sabem, a minha posição em relação ao governo de Sócrates era muito crítica, e em relação a este governo continua a ser crítica, mas houve uma omissão por parte do Sr. Presidente da República da situação pela qual passa o povo português, particularmente os mais desfavorecidos. E tinha sido mais interessante o Sr. Presidente ter analisado as políticas que este governo tem feito e que de forma alguma não estão a ir de encontro ao 25 de Abril, não estão a ir de encontro àquilo que, essencialmente, ao último D, o D do desenvolvimento. E não é com estas políticas que resolvem os problemas do povo português, nomeadamente emigrar, quer dizer, os quadros que temos neste país. Houve um grande investimento em termos de formação académica, e depois pegam-se nos melhores que temos e vão-se embora, a grande maioria. Felizmente ainda cá ficam alguns, e outros que regressam, felizmente, que então a situação era bem mais grave. Depois, em relação portanto, e com este exemplo, há muitos mais, não é? Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, as medidas que estão a ser tomadas, à reforma administrativa e por aí fora. Em relação à Associação 25 de Abril, não sei se posso. Em relação à Associação 25 de Abril, tomou esta atitude, naturalmente, está no seu direito. Também não lhes tinha ficado mal participarem nas cerimónias oficiais e mostrarem o seu descontentamento em relação às políticas que este governo e que os últimos governos têm vindo a tomar, nomeadamente também o governo do Partido Socialista, não só do PSD-CDS, mas nos últimos 30 anos tem sido um descalabro. E era só isto que me apraz dizer em relação a... Pedro Marcos. Bem, vamos lá ver se conseguimos pôr aqui alguma coisa. Em relação à questão do discurso do Presidente da República, bem, eu penso que o Presidente da República, nesta fase, mais que motivar, mais que incentivar as pessoas, o povo português, não me parece que o discurso
do derrotismo, o discurso de relembrar que isto está mal, que estamos em crise, e de voltar a falar na crise, porque já discursos de crise, estamos um pouco fartos de os ouvir. É verdade que é a realidade, que estamos em crise, mas se voltássemos a um discurso, como foi o discurso no ano passado, no sentido de ter atenção aos desprotegidos, ter atenção enfim, aos sacrifícios que os portugueses teriam que ser chamados a fazer. Portanto, eu penso que este discurso deste ano devia virar-se exatamente no sentido contrário, no sentido de há uma panóplia de sacrifícios que estão a ser solicitados aos portugueses, mas os portugueses não podem ficar amarrados a esse sentimento e devemos, enfim, avançar e levantar a cabeça e erguer-nos com coragem, com determinação. Provavelmente aí aquela ideia de mostrar que somos capazes a mensagem de esperança e mostrar que somos capazes de fazer. Penso que o discurso não belisca muito a postura e a posição do que tem sido o professor Cavaco Silva como Presidente da República. Portanto, não me parece, não estamos aqui, porque esta história, começo-me a fartar que ao longo destes anos falámos sempre que Abril é de esquerda, Abril não é de esquerda, Abril é de todos. Esta história da esquerda, da direita, é um bocado confuso, porque, e já lá vamos à questão da Associação 25 de Abril, porque se realmente, eu pergunto, porquê é que chegámos aqui, como é que chegámos aqui? E nós temos que responsabilizar todos os partidos que estão na Assembleia, representados na Assembleia da República. E temos o caso evidente de como uns querem que as coisas avancem, que as coisas melhorem e outros não querem. E temos o caso agora dos partidos verdes que vêm com aquela ideia macabra, quando estamos a falar na redução de feriados e quando estamos a falar que é necessário haver algum trabalho nesse sentido de reduzir alguns feriados, vêm com a ideia de criar mais um feriado obrigatório, o Carnaval. Quer dizer, andamos a brincar um pouco com esta história. Penso que andamos a brincar um pouco com esta história. E depois lançam-se as papaias, lançam-se as bocas, assim de uma forma um bocado ao acaso. Portanto, eu pergunto como é que chegámos aqui e porquê é que chegámos aqui. Quem é verdadeiramente responsável? Não parece que seja o Dr. Passos Coelho, que está há 6 meses no governo. Quando estamos a comemorar 38 anos da democracia. Portanto, em 6 meses de governo, isso é uma gota no oceano. Claro que ele agora vai ser responsabilizado porque ele é que é o mau. Mas esquecemos já os governos do Engenheiro Guterres. Esquecemos já os governos também. Recordam-se, ou já esquecemos, quando a Ferreira Leite procurou controlar a questão das finanças, o despesismo que havia, foi criticada. E depois, o que é que aconteceu? Avançamos. Portanto, eu penso que esta história não falou dos reais problemas dos portugueses. Eu acho que todos nós sabemos quais são os reais problemas dos portugueses. Quer dos partidos de oposição. E eu penso que o discurso do 25 de Abril nem devia ser esse. Deve ser sempre um discurso de esperança. O discurso do 25 de Abril, porque já toda a gente sabe qual foi o princípio base do 25 de Abril. Qual foi o princípio base da revolta dos militares. Já sabemos. Estamos constantemente a ter que falar nisso, não. Eu acho que um discurso de esperança, um discurso de vontade, de alguma motivação, é o discurso essencial neste 25 de Abril. Em relação ao comunicado da Associação 25 de Abril, bem, eu fico muito espantado com este comunicado. Porque me parece que eles começam, Abril não desarma, mas eu penso que a própria Associação ausentou-se por completo da questão do 25 de Abril. Porque isto não é maneira, não é forma, e acho que aí devemos estar todos de acordo, de se comemorar condignamente o 25 de Abril. O 25 de Abril tinha como objetivo realmente libertar o povo de um Estado que se vivia, que toda a gente sabe, que era um Estado ditatorial, que era um Estado que as pessoas não tinham acesso à informação, por exemplo, é um aspecto muito simples, e, portanto, que se quis dar uma certa liberdade e democracia ao nosso país. Ora, se essa democracia foi dada, não parece que esta associação esteja a respeitar a democracia e esteja a respeitar aquilo que o povo elegeu e que o povo quis para ser o atual Primeiro-Ministro e para ser o atual Governo.
Portanto, estamos aqui, por um lado, somos democratas só quando a coisa nos toca a nós e nos favorece a nós. E depois esquecemos a questão da democracia. E esquecemos que estamos aqui a defraudar, claramente, a defraudar aquilo que o povo português entendeu no ato eleitoral, que foi dar a vitória ao PSD nas últimas eleições e dizer ao PSD para governar. Portanto, não parece que os valores da democracia, os valores do 25 de Abril estejam postos aqui em causa. Portanto, andamos há 38 anos a falar sempre do mesmo. E acho que, sinceramente, esta associação ausentou-se por completo do espírito de Abril. E acompanhar duas pessoas que, a meu entender, seriam o pilar de estarem à frente sempre de todas as comemorações, que é o Dr. Mário Soares e o Dr. Manuel Alegre, que ninguém entende, ninguém percebe, porque a raio é que se resolveram, logo os dois, ausentar-se destas comemorações. Não entendo, eu continuo a dizer, que o 25 de Abril não é, a minha opinião, não é da esquerda, nem é património da direita, é um património de todos nós. Jorge, a Associação justifica a ausência com a linha política seguida pelo atual Governo, que deixou, cita-se aqui este comunicado, deixou de refletir o regime democrático de 25 de Abril. Há argumentos para se pensar, para se fazer este exercício e este raciocínio? Eu acho que a Associação 25 de Abril fez mal em distanciar-se das comemorações. Por um lado, porque entendo que os militares de Abril e todos aqueles que estiveram ligados a esse movimento têm o seu lugar na história, fizeram o que tinham a fazer e, portanto, agora reserva-se, digamos assim, aos governos e às instituições os atos governativos, porque, apesar de tudo, a democracia não está em perigo. Pode estar em perigo a nossa sobrevivência económica, social, mas para isso também haverá antídotos. Portanto, fez mal, na minha opinião, a Associação 25 de Abril em demitir-se das comemorações, porque comemorar Abril é estar presente, não é estar ausente. Relativamente à posição do Dr. Mário Soares, eu entendo, por um lado, que ele fez bem e, por outro lado, fez mal. Fez mal por ser uma posição, digamos, quase colada à Associação 25 de Abril e, portanto, porque também acho que a Associação fez mal. Também acho que nessa matéria o Dr. Mário Soares fez mal. Mas, por outro lado, fez bem, porque entendo que um ex-presidente da República tem a legitimidade para criar um facto político sobre a situação política do país numa dada altura. E uma ausência pode ser também um sinal, porque a política vive de simbolismos. O 25 de Abril é um ato simbólico e uma simbologia destas do Dr. Mário Soares pode ser positiva para chamar a atenção da necessidade de se cumprir um conjunto de princípios que têm a ver com os desígnios de Abril. E porque o país, como eu disse há pouco, está numa situação muito difícil, estamos a afundar-nos diariamente, estamos a atravessar o período dos períodos mais negros da nossa história, é importante que haja uma pedrada no charco e atos como os do Dr. Mário Soares e outros que possa haver, são positivos, na minha opinião, para que alguma coisa também se faça, sobretudo ao nível da agitação de consciência, da consciência cívica e que é importante também nesta matéria. Para terminarmos, Manuel, então, comentários adicionais. Sim. Não esquecer que a Associação 25 de Abril ausentou-se das comemorações institucionais, mas não se ausentou das comemorações populares. Políticas populares. Deles. Populares? Sim. Populares, sim. Então, políticas são sempre. Quer dizer, o sejam institucionais ou sejam populares, são sempre institucional não interessa. políticas. Não interessa. Interessa é andar a fazer folclore. Não é folclore. Então. Eu também posso dizer que a manifestação, as comemorações institucionais também foi um grande folclore. Com certeza absoluta. É uma passarela de discursos. Vamos, Pedro, para fechar este tema, outra coisa. Eu não concordo. Eu entendo que haja indignação em relação à política que está a ser feita, não é? Porque a legislação que sai de parte do Governo
E depois aparecem não sei quantas exceções. É pá, o subsídio de férias e de Natal dos fulanos tais não vai ser tocado na TAP. Nos bancos não vai ser tocado. A legislação saiu, em princípio, devia ser para todos. Não. É para os desgraçados, é para pôr ainda para pôr pior que é o que já estamos. Portanto, vamos por aí, cada vez há mais sem-abrigos. Cada vez, em Lisboa, mendicidade é mato. Quem vier com este discurso, ou que venha para Lisboa, que venha para Portugal, chega a Lisboa, vê o quê? Mendigos, desgraçadinhos. Vamos agora começar vamos almoçar e guardar as migalhas do almoço, que é para dar para os desgraçadinhos. Não, vamos concluir, Manuel, então, que é para uma vergonha. Isto está a passar, é uma vergonha. Tem que haver medidas. Vamos ouvir o Pedro Marques para terminar este tema. Pedro, comentários adicionais. Só quero respeitando obviamente a opinião do Mário Jorge Branquinho, eu não entendo sinceramente a posição do Dr. Mário Soares, por uma razão muito simples. Ele, com todo o seu passado, e como símbolo que é da liberdade, dos valores, não é? Que sempre defendeu, e também do próprio 25 de Abril, ser hoje uma pessoa que, porque entende, não vai. Eu acho que ele devia ser o primeiro. Ele e todos aqueles que tiveram responsabilidades ao longo destes 38 anos, e ele foi um grande responsável também. Além de Primeiro-Ministro, foi Presidente da República. E ele também pactuou... O atual Presidente da República também foi Primeiro-Ministro. Foi a mesma coisa. Exatamente. Portanto, foram peças do xadrez político destes 38 anos que levaram o país onde hoje estamos. Portanto, também tem a sua corresponsabilidade. E não é agora. Não souberam jogar xadrez. Então, é assim, não é agora. Não é agora, porque é fácil dizer assim, eu não vou, porque não concordo com aquilo que está a fazer. Ninguém concorda com aquilo que está a fazer neste momento. Ninguém gosta daquilo que está a fazer neste momento. Nem eu, não há ninguém que goste daquilo que está a fazer neste momento. Mas se calhar é necessário. Mas para alguns não está a correr mal. Por aí que vamos avançar para vamos avançar para um outro tema que tem precisamente a ver com a credibilidade do Governo, numa altura em que também esta semana ficámos a conhecer uma nova sondagem que coloca o PSD novamente à frente nas intenções de voto. A pergunta que eu vos deixava era a seguinte: a contradição em torno de algumas matérias, como o regresso do pagamento dos subsídios de férias e de Natal aos trabalhadores da administração pública, a questão das reformas, os anunciados despedimentos amigáveis também na administração pública, de certa forma não podem beliscar aqui alguma credibilidade do Governo, Mário Jorge? Esse é o problema que nós já temos aqui falado, que é quando os partidos dizem uma coisa na oposição e nas campanhas eleitorais e fazem outra quando são governos. Portanto, isto descredibiliza e afasta as pessoas da política, e é por isso que é preciso inventarmos novas formas de fazer política, porque nós culpamos os governos de Sócrates porque fizeram o que fizeram. Entretanto, vemos imagens de arquivo em que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas diziam precisamente uma coisa e agora fazem o seu contrário. Era a altura também de se apostar numa linguagem de verdade. Nunca é tarde. E começa a ser tarde, começa a ser dramaticamente tarde, porque caminhamos sempre na espuma das coisas bonitas, das frases feitas, dos soundbites para os telejornais, e não vemos governos a trabalhar afincadamente para aquilo que é essencial,
que é o bem-estar das populações e a procura de instrumentos capazes de uma gestão cada vez melhor para o nosso país. Depois, o que indigna também é continuarmos a ver desperdiçar dinheiros públicos num setores, mas apertos brutais nos setores mais frágeis. Isso também cria um sentimento de injustiça e de revolta, como cria o sentimento de injustiça e revolta a tal justiça para ricos e a tal justiça para pobres. E como digo, isto não é exclusivo de um partido ou de um governo, são de vários. E é por isso que é preciso alterar o rumo destas coisas. Sob pena de começarmos a ver instalar em Portugal, como já em alguns países da Europa, partidos marginais que começam a ganhar terreno e esses sim podem depois pôr em causa as democracias. E normalmente é assim que começam grandes convulsões sociais. Eu espero que o atual momento político em França dê uma lufada de ar fresco à Europa, porque entendo que é preciso virar uma página e normalmente o início das novas mentalidades e das revoluções tem começado em França. Eu espero que isto seja um sinal de esperança também para a Europa, que bem precisa, numa altura em que, como se vê em Portugal, quando a Europa espirra, Portugal constipa-se, e portanto isto também tem muito a ver com o nosso futuro, com a credibilidade dos governos e sobretudo com o nosso bem-estar. Não, então, parece haver alguma compreensão dos portugueses perante os sacrifícios que lhes estão neste momento a ser pedidos e que são do conhecimento e do domínio público. Esta sondagem pode ser um sinal disso mesmo, ou não? Eu penso que há um descrédito cada vez maior nos partidos, infelizmente, e as pessoas não têm medo de arriscar. Os partidos, quando estão na oposição, prometem e normalmente a seguir vão para o governo e depois chegam ao governo e dizem aquilo que encontramos é muito pior que aquilo que imaginávamos, não é? E é o que vai acontecer com o Partido Socialista em França. Claro. É o que vai acontecer. O Sr. Hollande prometeu uma série de coisas que à partida não vai haver hipótese. E depois, quando lá chegar, vai dizer exatamente isso. Aquilo, afinal, isto está muito pior que aquilo que a gente pensava, de maneira que vamos ter que tomar medidas de austeridade e pronto. E depois, efetivamente, há o risco daquilo que acabaste de dizer, Mário Jorge, que é surgirem partidos e a abstenção que existe neste momento, nomeadamente, ponhamos os olhos naquilo que se passou em França, a abstenção que houve. Os 20% da extrema-direita. E os 20% da extrema-direita. Esse é mais grave, De maneira que... Mas já vem há uns anos para cá. Pois, e portanto, isto é muito grave e é bom, era bom que o povo português se interessasse mais por por aquilo que se passa à sua volta e não deixar o laissez-faire, laissez-passer não leva a lado nenhum. De resto, Muito bem. Pedro Marques, não se esperava um PSD mais desgastado, aparentemente com estas medidas impopulares que têm vindo a ser tomadas? O PSD continuar a aparecer à frente nas intenções de voto não deixa de ser um sinal. Eu penso que isso revela alguma maturidade, e já maturidade para o português, que é realmente, ainda há bocado estávamos a falar nos 38 anos de democracia e pós-25 de Abril, e portanto eu acho que as pessoas sabem perfeitamente o que querem e sabem perfeitamente o rumo que querem dar ao país onde vivem e às suas localidades. Eu penso que há aqui dois aspectos a ter em conta. Independentemente da campanha eleitoral do PSD
e daquilo que, obviamente, o próprio Passos Coelho sugeria, e se fosse governo, e ao vermos, e ao chegarmos à conclusão que as coisas não estavam tão cor-de-rosa como se pintava, e tão boas como se pintava, há uma coisa que o Primeiro-Ministro não pode ser acusado. É de falta de lealdade para com o povo português. Ele é claro e mostra, pelo menos tem dado sinais e tem mostrado verdade quando se dirige ao povo português. E eu penso que aqui também há esse crédito de as pessoas aceitarem um pouco estas medidas, porque são reais. São reais, têm que ser tomadas. Obviamente nós não gostamos delas, eu não gosto de as ouvir. Penso que também, em alguns pontos, em algumas situações, são um bocado exageradas no sentido de serem muitas ao mesmo tempo, queria dizer, mas seja como for, vejo credibilidade e que as pessoas veem algum crédito no Dr. Passos Coelho. Por sua vez, porque é que o PS não descola, porque é que o PS não se aproxima? Porque também as pessoas, se calhar, não têm grande crédito nas palavras, nos discursos do António José Seguro. Porque para o António José Seguro tudo é fácil. Ou por muitas coisas se deixava ficar, ou então voltamos àquele velho discurso que eu fazia diferente, que eu não mexia aqui, que eu não mexia ali, e vamos deixar estar como está aqui, vamos deixar estar como está ali. Portanto, passa pela esquerda também, o PSD. Exatamente, portanto, também há essa situação. Pedro, isso é injusto, já digo porquê. Gostava de dizer que o PST sempre foi, ao longo deste período de democracia, um partido reformista, e sempre se afirmou como partido reformista. E as reformas custam sempre a aceitar. Elas têm que ser feitas. Não podemos andar a adiar. E elas foram adiadas. Muitas das reformas foram adiadas anos e anos e anos. Porque ninguém queria mexer. Porque quando se faz uma reforma, vai-se automaticamente suscitar mais ódios do que amores ou paixões. Mas as pessoas depois sabem que reformas têm que ser feitas. Mas já não são reformas. Não, mas são reformas. Não, falaste há bocado da questão da reforma administrativa, etc, etc. Por exemplo, na questão das leis de trabalho, legislação de trabalho, na questão da coisa. Agora, é óbvio que quando um Primeiro-Ministro diz que tal situação não vai acontecer, e por sua vez depois um Ministro diz que vai acontecer, bem, aqui realmente pode haver alguma descredibilidade, não digo do Governo num todo, mas pronto, pontualmente neste ou naquela matéria. Mas não tenhamos ilusões, que se as pessoas continuam a dar o crédito a Passos Coelho, ao Governo que neste momento está a governar Portugal, por intermédio das sondagens, e as sondagens são o que são, já sabemos bem que as sondagens são o que são, é porque realmente as pessoas sentem que há necessidade de alguma austeridade e de alguma coisa. Já apenas um aviso sério à navegação também ao PS, não? Só um pormenor, que é alguma injustiça nas palavras do Pedro relativamente à posição do António José Seguro, só por isto. Porque entendo que ele está a fazer uma política de responsabilidade, a sacrificar a popularidade política dele em detrimento do interesse nacional. Porquê? Porque ele tem subscrito várias medidas assinadas pelo atual Governo. Também pelo compromisso assumido da assinatura do memorando da Troika. E, portanto, seria mais fácil ao António José Seguro ter enverdado por uma política mais populista, contra as medidas do Governo, a torto e a direito, como se costuma dizer, e hoje o António José Seguro estaria em primeiro lugar nas sondagens. O António José Seguro não está em primeiro lugar nas sondagens, porque, como digo, como observador, entendo que a posição dele tem sido mais em prol do interesse nacional do que do interesse das sondagens. Agora, o que entendo também é que é importante agora que o António José Seguro descole cada vez mais daquilo que está a ser feito para além da Troika. E é isso que nas últimas semanas, nos últimos dias, tem sido feito. Porque nós temos assistido diariamente a posições e a medidas
que não vinham no memorando e que estão a ser implementadas e que essas sim ajudam a enterrar-nos e a afundar-nos cada vez mais. Então, no lado laboral, no lado também dos direitos dos trabalhadores, no lado da concertação social, isso está a ser demasiado evidente. E por isso eu acho que é injusto, nessa medida eu acho injusto este ataque ao António José Seguro, quando ele está a ter uma posição perfeitamente respeitável desse ponto de vista do interesse nacional. Mas aí, quando estás a falar, quando estás a falar em que coisas que vão para além da Troika, por exemplo, estás a falar nas leis laborais? Há muita coisa nas leis laborais, o próprio aviso à navegação que o João Proença faz, da UGT, que fez estes últimos dias, é um sinal disso mesmo. É um sinal disso mesmo. Iria rasgar que o vai rasgar, porque afinal o que foi prometido ali não está a ser cumprido. Deixou de haver concertação social. Podíamos falar na questão do podemos estar aqui até amanhã e do papel que os sindicatos tiveram também no meio disto. Mas é melhor ficarmos por aqui. Podíamos falar no sindicatos também tiveram no meio disto tudo. Tiveram um papel muito importante, sem dúvida nenhuma, mas também há situações em que não foram assim tão espiadas. Seja como for, tudo bem, o António José Seguro, o problema dele, ele é que tem que resolver o problema dele. Agora, é que uma coisa é certa, também às vezes manda com cada argolada do Arco da Velha. E depois, por isso, as pessoas também olham para eles assim, bem, se isto voltar atrás, é melhor mantermos como estamos. Caladinhos. Pois, é melhor. Vamos avançar para o tema e voltando um pouco à realidade concelhia, uma boa notícia para a Ceia que tem a ver com a reorganização da rede escolar. Parece estar definitivamente afastado um fantasma em torno da constituição de um mega agrupamento escolar. O modelo, ao que parece, vai-se manter assente nas duas unidades de gestão atualmente existentes. Foi a conclusão recente de uma reunião uma reunião tripartida entre a Câmara Municipal, DREC e os próprios agrupamentos de escolas. Manuel Leitão, puxando aí pela sua veia de professor, esta é uma boa notícia para as escolas do Concelho, não? Sim, eu penso que sim. Aliás, eu em relação aos agrupamentos e aos mega-agrupamentos, sou extremamente crítico. Penso que o anterior modelo do Presidente do Conselho Diretivo, por uma questão também de proximidade, parece que estou a falar das freguesias, não é? Em relação aos Presidentes de Junta de Freguesia, mas a proximidade que existia numa escola do seu Presidente do Conselho Diretivo, Conselho Executivo, só trazia vantagens. Agora, com os mega-agrupamentos, qualquer assunto, por muito pequeno que seja, tem que ser o diretor da escola, que é o diretor do mega-agrupamento, a decidir, não é? Isto é como aqui no hospital, não é? Nós estamos ligados à guarda para comprar um lápis, é preciso ir à guarda, ou para mudar uma lâmpada, tem que se ir à guarda, não é? No caso das escolas é bem diferente, porque ter agrupamentos dentro do Conselho, as distâncias no Conselho são diferentes das distâncias à sede do Distrito. De qualquer maneira, eu acho que o que é importante é manterem-se dois em vez de irmos só para um agrupamento. Mas Loriga aqui são bastante quilómetros. Mas disso Loriga não se queixa, e julgo que Loriga beneficiou com este tipo de agrupamento. Porque ganhou também alguma escala e ganhou também uma nova representatividade. Julgo eu, como observador, não como entendido expert na matéria, mas como observador. De qualquer maneira, eu acho que a notícia vale pelo facto da manutenção dos dois e não da redução para um. Essa é a nota que fica. Depois há um conjunto de outras situações que é importante também ver no futuro e que eu julgo que o Presidente da Câmara está atento, porque é o reforço também das próprias competências dentro da própria escola, mas sobretudo das obras da Escola Secundária de Ceia,
que estiveram à beira de acontecer no anterior governo, não aconteceram, e que as atuais instalações necessitam de obras, como nós reconhecemos, e, portanto, esse também é um outro caminho que terá que ser percorrido para ver se, pelo menos nesta legislatura, digo eu, possamos assistir à recuperação, à remodelação do parque escolar da Escola Secundária da Ceia. Por um lado, porque elas merecem, e por outro lado, porque também é algum dinheiro que pode entrar aí na economia através da construção civil. Pedro Marcos, sobre este tema. É uma boa notícia, sem dúvida. Ainda bem que foi, porque realmente quando os sistemas políticos e quando os governos mudam, há sempre a tendência de se criar fantasmas e ser aqui del rei, que isto agora vai ser tudo. Quer dizer, toca-se num assunto, fala-se num assunto, temos que gerir, ver como é que... Esse fantasma já vem entrar. Pois, já vem entrar, só que o fantasma agora é saber se ficamos com um ou com dois. Se mantenhamos os dois ou se ficamos com um. É esse fantasma que, aliás, porque refere-se... Eu falo do mesmo que se fala, por exemplo, aí ao nível do IFP, não é? Tantos fantasmas têm criado. E eu digo claramente, deixai que as leis orgânicas saiam e depois vamos ver e discutir as coisas. E então, realmente, aqui também penso que, porque realmente se quer criar um modelo de gestão homogéneo e idêntico para todas as escolas, e se calhar a solução será reagrupá-las, essa ideia já vinha, e aqui o que tenho que enaltecer é realmente um papel importante que quer o município, quer os diversos conselhos diretivos tiveram nesta decisão. Portanto, é prova clara e evidente que as coisas, quando também estão bem, também se deve dizer que estão bem. Mais uma vez se comprova que o município, a Câmara, tem um papel extremamente importante a desempenhar em todas estas situações. Que mais quando se antecipa a qualquer decisão. Portanto, e isso também é bastante positivo. Para terminar, uma nota positiva pelo número que representa, que tem a ver com o recente balanço feito pelo município relativamente ao sistema de transportes urbanos de Ceia, vulgarmente conhecido como o Vai-Vem, que nestes 2 anos e pouco de funcionamento tem 90.000 viagens vendidas. Parece-me um número notável e que acabou por surpreender o próprio município, que de certa forma são números que coincidiam com um estudo que esteve na base da criação do serviço. O grande desafio parece ser agora estender ou alargar esta rede de transportes fora do perímetro urbano. Essa é uma ambição que esbarra num conjunto de procedimentos legais, nomeadamente nas concessões que são atribuídas pelo IMTT aos operadores privados e que impedem, ou estão a impedir a Câmara de fazer ou implementar este sistema fora deste circuito mais urbano. Mas é definitivamente uma boa aposta, Mário Jorge. Eu julgo que sim, do ponto de vista daquilo que já acontece em Ceia, com o Vai-Vem, é uma aposta ganha, como se vê pelos números e também no dia-a-dia, através da observação, verificamos que eles têm utilidade e, portanto, as pessoas utilizam-nos. Relativamente à criação de uma rede de transportes interurbana, também pode fazer sentido, particularmente quando vemos os combustíveis a subir como estão, particularmente quando vemos que temos aqui à volta da cidade aldeias e populações de alguma maneira envelhecidas e portanto, também com quando falamos de proximidade por causa da saúde, da educação, do conjunto de serviços que estão centralizados em Ceia, também teremos que criar formas de mobilidade rápida e confortável e barata. E esta pode ser também, pelo menos naquelas freguesias mais na corda da cidade, aqui à volta, pode fazer sentido esse alargamento e que julgo que a Câmara que estará atenta a isso e que poderá também, ultrapassadas as dificuldades burocráticas, sobretudo essas, porque eu julgo que vontade política e meios para isso que certamente haverá, que também cuidará de avançar para esse tipo de situação. Muito bem, Manuel, então, sobre este tema estamos quase a terminar. Eu penso que
que é uma boa aposta, penso que sim. Fico um bocado assustado atendendo à fraca rentabilidade, não é? A rentabilidade tem Pois. dos privados, Exato, que não exato. realizam o circuito por esse motivo, não é? Circuitos que têm. Há circuitos que dão lucro, digamos assim, há outros que não dão. E tem que dar uns para os outros. Tem que dar uns para os outros. Não é depois entregarem só aos privados aqueles que dão lucro e os que não dão lucro fecham-se pura e simplesmente. Que é o que tem acontecido. Ou o Estado pega neles. Ou o Estado pega neles para dizer que... Não, o Estado pega neles e depois diz assim, isto só dá prejuízo, de maneira que fecha-se. Que é o que tem acontecido na CP, em Lisboa... Dá prejuízo. Dá prejuízo, fecha-se. Pois, mas há montes deles que dão lucro, não é? Os sem lucro tem que ser rentabilidade. E naturalmente alargar este serviço é importante, como disseste também, por causa dos preços da gasolina e da falta de mobilidade de montes de pessoas. Nem toda a gente tem carro, nem toda a gente tem capacidade de alugar táxis para vir à cidade fazer, ou ir a um posto médico, ou uma consulta. Se bem que consultas também aqui já há poucas, não é? Mas vêm aqui ao centro de caminhonagem e depois do centro de caminhonagem vão para a guarda ou vão para onde calhar para tratar da sua saúde. E penso que é uma aposta válida, não é? Para terminar, Pedro, no final. Ok, então eu vou ser muito rápido. Pronto, eu penso que eu próprio fiquei surpreendido com os números, o que é ótimo. Eu vou ser um bocado cético em relação a esta ideia. Não me parece que neste momento seja prioritário e seja aconselhável à Câmara avançar com o alargamento da rede de vai e vem. Eu penso que a aposta neste momento deve ser, para já, melhorar aquilo que já está. Aquilo que já temos, eventualmente com mais uma viatura ou mais duas viaturas. Portanto, melhorar o circuito e aquilo que nós temos. Essa seria a primeira. E não alargar já, porquê? Isto é assim, o Leitão estava a falar na história nem toda a gente tem dinheiro para comprar táxi, para vir táxi. Bem, se já temos poucos táxis, são postos de trabalho, se nós vamos alargar o perímetro da ação do vai e vem, com certeza absoluta que menos saem os táxis. Se ela já é pouco rentabilizada, com as empresas que cá temos, com certeza, se formos a anular, ou se formos a Câmara a absorver uma área maior do que aquela que absorve, então as empresas privadas deixam de usar, Portanto, quer dizer, penso que aqui tem que haver um equilíbrio muito bom. E eu tinha aqui que era, isto tem que ter um bom estudo. Não quer dizer que a ideia transmitida do tal serviço social que a Câmara também deve ter, a ideia está correta. Agora, precisamos saber, e tem que haver um estudo muito bom, se realmente vai ou não colidir. Não sei se já foi feito. E depois também... Pode ser uma ideia. É conhecida a intenção do município. Portanto, estamos a falar em intenção. Estamos a falar que há o objetivo de... A tua preocupação com os taxistas, que eu tenho. A minha preocupação com os taxistas e com as empresas privadas. Mas é pena... E com as empresas privadas, sim. Mas é pena que não tenhas tido essa preocupação quando aumentaram o IVA na restauração para 23%. Mas isso aumenta e fecharam não sei quantos... Não sei quantos milhares... Leitão, isso estamos a virar o bico ao prego. Desculpa lá, estamos a virar o bico ao prego. Está bem, mas isso não é discussão. Isso é a discussão do... Então está, para dizer que Pedro Marcos lançar temas no final... É sempre a discussão do Partido Comunista, é sempre esta. A discussão do Partido Comunista é sempre esta. Não é nada. É para os aumentos e tal. Eu digo assim, como é que fazias? Eu perguntei para o Rodrigo, como é que vocês, Partido Comunista, como é que vocês faziam se estivessem no governo neste momento? Não tínhamos aumentado. Nacionalizavam tudo, não aumentavam. Então onde é que iam tirar? Não íamos aumentar. Então, também, o que é que faziam? Já não há tempo para essa discussão. Pronto, chegamos ao final ficamos pelos táxis, da edição desta semana da Opinião Livre. Foi um prazer estar convosco. Voltamos de hoje a 8 dias, à mesma hora. Um bom resto de fim de semana.